bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Inscreva-se, compartilhe, e nos vídeos que apreciar clique no sinal de positivo. Esteja à vontade para interagir fazendo perguntas, colocações ou sugestões. A gente vê o Google e o Facebook e essas empresas do Vale do Silício como absurdamente esquerdistas. Elas são extremamente comprometidas com a agenda progressista. E, no entanto, tem muita gente dentro dessas empresas que vê pelo oposto, acham que a coisa está no outro sentido, que não é tão esquerdista quanto deveria ser. E o problema disso, como eu expliquei, é o que acontece com a questão das bolhas. É um fenômeno que a gente está vivendo hoje, é inegável que a gente está vivendo esse fenômeno, e a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso afeta a gente também. É inútil você achar, é ilusório você achar que isso afeta o pessoal da esquerda, mas não afeta a gente. Afeta todos nós. E o que é essa questão da bolha, como eu chamo assim, que eu falei muito sobre isso no vídeo do o que são fake news, né? É a questão de que você tende a se cercar nas redes sociais de pessoas que pensam similar a você, de forma parecida com você. No mundo real, digamos assim, quando você trabalha numa empresa, vai num bar, vai num clube de futebol, você também tem a tendência de procurar pessoas que pensam mais ou menos como você. Mas como essas atividades físicas, com contato físico, elas têm a limitação do espaço, você acaba tendo um grupo muito mais heterogêneo, pessoas que pensam muito mais diferente de você, embora você naturalmente procure pessoas que pensam mais parecido contigo. A internet tirou essa barreira, você consegue procurar pessoas, consegue se associar, conversar, ter uma relação com pessoas independente do espaço, da distância, e que pensam muito parecido contigo. Então você acaba se fechando naquela bolha, conversando com pessoas que pensam exatamente como você, independente da distância que ela está. E isso gera um problema que é o seguinte: quando você tem um grupo mais heterogêneo que você conversa, você está exposto no dia a dia a ideias diferentes, você está exposto a opiniões diferentes da sua, então isso tende a tornar o seu ponto de vista um pouco mais balanceado, ou um pouco menos extremo. Na internet não acontece isso. Essas bolhas que estão sendo geradas agora, elas cada vez estão mais extremadas, estão mais separadas, estão mais isoladas entre si. Então, às vezes, uma opinião que é uma opinião específica de um pequeno grupo de pessoas, para aquele grupo de pessoas é a opinião mais normal do mundo, é a coisa mais normal, embora seja extremamente particular daquele grupo. A maior parte da sociedade não concorda com aquela opinião. E isso tem um problema, mas veja, isso acontece com todo mundo, mas isso afeta mais o pessoal da esquerda. Por que isso? Porque para nós aqui da direita, quer nós queiramos, da direita eu digo, quem não é da esquerda, tá? Libertários não são direita ou esquerda, mas a gente tende mais ao contrassenso da esquerda. Bem ou mal, para nós que estamos aqui fora da bolha da esquerda, a gente tem a opinião da mídia tradicional. A mídia tradicional continua bombardeando todo mundo e, inevitavelmente, a gente acaba lendo notícias da Folha de São Paulo, não tem como evitar, do Globo e de outras mídias da esquerda. Então o que acontece? Naturalmente a nossa posição fica menos extremada. Embora a gente tenha opiniões totalmente divergentes do que esse pessoal fala, a gente está exposto a essas opiniões deles. A gente vê quais são os argumentos. Então a gente, no mínimo, precisa levar argumentos contra essas opiniões desse pessoal. O pessoal da esquerda, como eles não têm algo equivalente, ou seja, não tem uma grande mídia centralizada de direita que eles acabam vendo de qualquer forma e coisa e tal, eles sequer são expostos aos nossos argumentos, aos argumentos do pessoal conservador, aos argumentos do pessoal liberal, aos argumentos de quem não está na esquerda. Então eles acabam se isolando na bolha deles e caminhando por um extremismo cada vez mais psicótico, cada vez mais absurdo, cada vez mais sem pé na realidade. Eles acham que estão absolutamente certos. Por quê? Porque eles só têm retroalimentação progressista. Eles não têm um contraponto, como nós temos, da mídia progressista, que é mainstream, que a gente acaba vendo, e isso acaba, no mínimo, aumentando os nossos argumentos. A gente tem argumentos para refutar o que eles dizem. Eles não têm argumentos para refutar o que nós dizemos, porque eles nunca pararam para pensar, eles não são expostos a essa opinião conflitante.